Olá, seja bem-vindo ao Mesa CCE Podcast. Estamos aqui com a doutora Lília Karine Neves da Silva. Ela é geriatra e paliativista também, é especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, além de ter o título de área de atuação em medicina paliativista pela AMB, e ser a coordenadora da linha de cuidados da pessoa idosa e de cuidados paliativos do Hospital Esperança de Olinda. Seja bem-vinda, Lilian. É um prazer estar com você aqui nesse nosso podcast, mais um podcast. Muito obrigada por esse convite. A gente conversar um pouquinho, né, sobre o assunto que a gente vai abordar. Vai ser muito bom, Lilian. Eu sou Natália, sou a coordenadora da pós-graduação de Nutrição Clínica Hospitalar em Oncologia. E a gente tem um assunto muito importante para trabalhar aqui com Lilian, que ela é especialista e tem que ser ela mesmo para trazer esse assunto, que o tema é cuidados paliativos, assistência integral e multidisciplinar. E aí, Lilian, a gente quer começar perguntando para você o que é exatamente cuidados paliativos. É só morte? Não, né? Vamos desmistificar, né, que cuidados paliativos é só para paciente que está morrendo. Mas vamos começar pela definição, né, Natália? Então, cuidados paliativos é uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né, e seus familiares que enfrentam uma doença que ameaça a vida através do diagnóstico precoce da dor e outros sintomas, como sintomas psicossociais, espirituais, existenciais, né? Melhorando a qualidade de vida, não só do paciente, mas também dos seus familiares. Uma coisa que é importante lembrar, que o paciente, ele é adulto e criança, porque existem, sim, cuidados paliativos pediátricos. Entendi. É importante essa questão da criança também, porque a gente tem a ideia de que muitas vezes é só idoso. Isso, né? E outra coisa, Aline, também, como é que ele se aplica especialmente à área do câncer, os cuidados paliativos? Os cuidados paliativos, na verdade, nasceu principalmente nos pacientes com câncer, lá na década de 70, né? Lá em Londres, que tem um centro de referência em cuidados paliativos, né? Cicely Saunders, que é considerada a mãe dos cuidados paliativos, foi ela que implementou o conceito do cuidado integral, né? E dos sintomas totais, né? Que a gente fala muito em cuidados paliativos, porque além da dor física, existe a dor psicossocial, espiritual e existencial, e tratar esse tipo de dor também é importante para oferecer qualidade de vida, né? Então, os cuidados paliativos surgiu, né, com esses pacientes portadores de câncer, né? Porque é uma doença que ameaça a vida, né? E que quando você recebe esse diagnóstico, muitos pacientes já, pronto, vou morrer, né, já começa a gestar um luto, né, diante, né, de uma possibilidade realmente aí mais concreta de uma morte, mas lembrar que também cuidados paliativos não é só para quem tem câncer. A gente sabe que cuidados paliativos é para qualquer doença que ameace a vida. Então, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, as próprias demências sinodemenciais, as doenças neurodegenerativas. Então, todas essas doenças que ameacem a vida, né, elas vão beneficiar desse cuidado. E uma coisa que é importante, como a gente começou no início, né, você falou cuidados paliativos morte, né? Então, quanto mais precoce se é indicado, né, essa abordagem, a gente sabe que melhora a qualidade de vida dos pacientes e da família e aumenta a sobrevida, ou seja, aumenta o tempo de vida que esse paciente tem. Entendi agora. Aí você fala uma coisa importante, Lilian, você falou de vários aspectos, inclusive da dor, não é? Isso. Se aplica muito ao paciente oncológico, né? Porque ele apresenta muito sofrimento. E o sofrimento muitas vezes não é só por conta da tumoração ou da doença em si, né? Isso. O sofrimento vem também do próprio tratamento, né? A gente sabe que alguns tratamentos oncológicos, né, causam dor neuropática, né? Causam sintomas como náusea, fadiga, que a gente sabe que esses pacientes apresentam muito, né? Esse quadro de fadiga, né? Então, é importante a gente começar esse cuidado quanto mais precoce, né? Quanto mais cedo, porque a gente vai, como eu falei, oferecer essa qualidade de vida e essa dor que esse paciente tem, né? O paciente oncológico, principalmente dor, né?
mas tem a dispneia, que é um sintoma também que é muito angustiante, né? A gente também lida com esse cuidado, né? Com essa abordagem, né? A abordagem multidisciplinar, que é tão importante uma equipe, né? Então, a gente não só trata através da medicação, a gente trata também através de outras medidas não farmacológicas, então aí vai entrar a fisioterapia, pode entrar um especialista em acupuntura, né, uma massagem, né, o reiki também, né, que a gente chama de medicinas integrativas, né? Entendi. Então, isso também faz parte desse cuidado. E aí, pensando também na questão do emocional do paciente, né, e também da espiritualidade, tudo isso, né, contempla, né, os cuidados paliativos. Sim, né, uma equipe multi em cuidados paliativos, ela começa desde o médico, então, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, né, que é tão importante também nessa fase, terapeuta ocupacional, né, musicoterapeuta, capelão, né, técnico de enfermagem, então, e qualquer outros que voluntários que queiram ajudar esse paciente, o familiar, né, é bem-vindo na equipe, né? Entendi. Quanto mais gente, né, para abordar essas várias dimensões do sofrimento humano, né, sofrimento psíquico, sofrimento social, sofrimento espiritual, sofrimento existencial, a gente precisa também dessa abordagem, né? Às vezes o paciente está sofrendo e a gente acha que é só a dor, né? E muitas vezes é preciso realmente ver ele como um todo. Muitas vezes não, sempre é importante vê-lo como um todo, né? Não é só a dor, não é só o sintoma físico, né? Dor, dispneia, náusea, fadiga, né? Mas a depressão, que a gente sabe, né? A angústia, o desespero, a falta de esperança diante de uma doença que ameaça a vida. Então, tudo isso a gente consegue abordar e consegue aliviar esse sofrimento aí que é tão intenso, né? Nesse processo do adoecer. Entendi. Ô Lilian, e aí por que as pessoas associam tanto cuidado paliativo com morte? E por que tem tanto esse mito, né? Por que persiste tanto o fato das pessoas associarem cuidados paliativos e morte? Porque eu escuto sempre, diariamente, na verdade. Porque isso veio de algo muito anterior, como eu falei, né? Os cuidados paliativos nasceu, né, nessa fase final de vida, né? Se a gente conhecer a história de Cicely Saunders, né? Cicely Saunders, ela foi médica, ela foi enfermeira e ela foi assistente social. Né? Por quê? Porque ela era incomodada, né, com o sofrimento humano, né, que naquela época as pessoas não sabiam lidar com esse sofrimento. Então, ela fez enfermagem, fez assistente social e fez medicina para poder prescrever, aprender a passar as medicações, né, principalmente os opioides aí, que é tão importante para a gente, né, para tratar dor, falta de ar. Então, nesse momento, né, ela via muito esses pacientes aí, vamos dizer não, pacientes com incuráveis, né, com doenças incuráveis, e aí ela, naquele incômodo, ela disse, não, tenho que fazer algo diferente, né? E aí ela foi atrás, estudou, e ela implementou esse cuidado, né, como eu falei anteriormente, integral, e foi aprendendo, né, manejando o medicamento, né, só que ao longo do tempo, ela foi percebendo que quanto mais precoce se começava esse cuidado, melhorava a qualidade de vida, aliviava os sintomas, e hoje já claro, na literatura existe um estudo bem grande, né, já há uns 5, 10 anos aí, né, acho que saiu na New England, não tenho certeza a revista, mas é um estudo que os pesquisadores pegaram pacientes portadores de câncer, né, um tipo específico de câncer, e separaram em 2 grupos. Aqueles que receberam, né, o tratamento tradicional, vamos dizer lá, quimioterapia e os cuidados paliativos precoces, e aqueles que só receberam o tratamento tradicional, ou seja, a quimioterapia não foram encaminhados para uma equipe de cuidados paliativos. E aí, ao longo do tempo, eles viram que aqueles que eram acompanhados desde o início do diagnóstico com a equipe de cuidados paliativos, melhorava a sobrevida, os pacientes tinham melhor resposta ao tratamento, né? E ainda tinham uma melhor qualidade de vida em comparação àqueles que só tinham o tratamento da quimioterapia, né? O tratamento sem a equipe de cuidados paliativos, né? Então, hoje já está bem claro, né, que essa abordagem, quanto mais precoce, né, melhor.
né, a qualidade de vida. Agora, infelizmente, ainda é algo ainda que está muito incipiente, claro que já desde até que para a área de saúde, né? Os profissionais de saúde muitas vezes têm essa ideia, né? E muitas vezes o próprio profissional de saúde, né, as pessoas falam, mas é a família que tem resistência, né, de ouvir sobre cuidados paliativos. Mas, na verdade, eu vejo muito mais resistência de profissionais, principalmente médicos, né? E aí existem vários motivos, né? Desde que a sensação de impotência, né, a sensação de que vai perder o paciente, a dificuldade de lidar com a morte do paciente e também da possibilidade de lidar com a sua própria morte, né? Porque quando a gente cuida e lida, e eu lido com a morte diariamente, né? Eu lido também com a minha própria morte, né? Então, isso também traz uma certa angústia, certo medo, né? E isso dificulta também esse encaminhar mais precoce, né? Mas já tem melhorado muito, sabe? Bastante, né? Mas ainda a gente precisa galgar, né, mais espaço aí para poder a gente, né, oferecer esse cuidado que é tão revolucionário, que só traz benefício, né? A gente sabe na prática, quem vive isso na prática, quanto isso melhora a qualidade de vida do paciente. E aí a gente vê, né, que muita gente, muitas vezes quando é chamado médico paliativista, o paciente fica bem até apreensiva. E aí muitas vezes o paciente fica com a ideia de que se for determinados cuidados paliativos, ele vai morrer mais rápido e não vai fazer mais nada para ele, né? Quando, na verdade, esse estudo que você citou, ele mostra o contrário, que desde quando aplicou medidas de cuidados paliativos, o paciente está com a equipe multiprofissional dos cuidados paliativos, ele viveu mais, não só viveu mais e melhor, né? É totalmente o contrário, né? Isso, e é importante dizer que cuidados paliativos não só fala sobre morte, fala principalmente sobre vida. Um dos princípios do cuidados paliativos é afirmar que a morte faz parte da vida, mas ressignificar essa vida e quanto tempo de vida o paciente terá, que a gente não sabe. Isso. E muitas vezes o paciente pergunta, quanto tempo de vida eu tenho, né? Eu acho que você escuta muito isso. Muito, né? muito, o paciente muito, né? quer saber, né? Porque talvez para ele vai mudar alguma coisa, sabendo. Né? E, na verdade, muitas vezes ele traz muito para a gente para o presente, né? Os cuidados paliativos, a gente viver em vez de ficar se projetando para o futuro, né? Isso, e é muito importante, Natália, que você falou, essa comunicação, né? De a gente ser verdadeiro com o paciente. A gente não pode, nunca a gente pode tirar a esperança do paciente ou do familiar, mas a gente não pode dar falsas esperanças. A gente tem que falar a verdade com compaixão, com empatia, né? Mas sempre falar a verdade, né? Então, como você falou, eu escuto muito, né? Familiar, eu sou geriatra, né? Então, eu trabalho muito com paciente com demência, já acamado, enfim. E o familiar pergunta quando o paciente está em processo, né? Especificamente de morte, né? Ou seja, a morte é iminente, está se aproximando. E eles perguntam, quando é que vai ser, doutora? Eu disse, olha, eu não tenho como lhe dizer, né? Vamos viver o hoje. O hoje é o que tem agora. Então, esteja presente, né, pleno, verdadeiro, com seu pai, com sua mãe, né, diga que né, que é a sua filha que está aqui, que vai ficar bem, né, para viver esse momento. E também a gente tem que pensar que naqueles pacientes que não estão nesse processo, né, a gente ser verdadeiro, né, dizer, olha, você tem um câncer, que é incurável, um câncer metastático, não sei quanto tempo de vida, mas a gente vai estar aqui para cuidar de você e quanto vida você tiver, com qualidade, né? E trazendo para ele essa possibilidade de, tá, eu tenho uma doença grave, uma doença que ameaça a vida, mas eu estou vivo. Eu estou vivo e estou vivendo. Isso é um dos princípios de cuidados paliativos também. É trazer essa percepção que, tá, você tem uma doença, mas você está vivo agora. Então, o que é que a gente pode fazer para melhorar, para que você esteja bem, para que se houver uma possibilidade de você viajar, você vai viajar, né? Você vai ver o casamento do seu filho, ou você vai ver a formatura, se for possível. Isso é importante, Lina, é muito bom. E aí eu vou trazer isso para você, que como você é coordenadora da linha de cuidados da pessoa idosa, dos cuidados paliativos do Hospital Esperança, eu queria saber quem faz parte dessa equipe de cuidados paliativos, né? Claro, não só aqui do hospital que você trabalha, mas também
como essa equipe normalmente ela é composta e a importância de trabalhar em conjunto. Então, a equipe de cuidados paliativos tem que ter pelo menos, né, se a gente for olhar lá nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde, pelo menos um médico, um enfermeiro, né, e pode ter psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, capelão. Existe um profissional, vocês vão se assustar, mas doula da morte. Vocês já ouviram falar da doula da morte? Né? A gente sempre fala da doula, né, daquela gestante, pessoa da né? gestante que vai, né, partejar a gestante. Mas a doula da morte não é só aquela que, vamos dizer, partejar a morte, né? Vai ali velar o paciente, não, né? E lá na equipe, em Olinda, a gente tem uma doula da morte, né? Que faz um trabalho belíssimo, onde ela trabalha, resgata história, ela traz significados para o paciente, para a família, trabalha com óleos essenciais, trabalha com cristais, né? Com quartos rosa, né? E aí tem todo um processo, né? Aí do que ela faz e que onde a gente vai ressignificar esse momento, né? Para o paciente, óbvio, né? E para a família também. Lá a gente também tem enfermeiro, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, tem fono, né? Eu que sou a coordenadora médica, né? E a gente trabalha de forma transdisciplinar, né? Então, a gente trabalha como uma equipe mesmo, ou seja, a gente tem um paciente, a gente discute o paciente, quais são as demandas, porque eu posso ter um paciente, mas que a demanda dele é mais da parte nutrição do que da parte da fisioterapeuta. Né? Então, Cada um vai ter sua necessidade, sua né? necessidade, vai avaliar as demandas. Então, a gente tem muito assim, quando a gente vai fazer uma reunião com a família, a gente resgata a biografia do paciente, quando o paciente não consegue falar. Então, a gente pergunta o que é que o paciente gosta, qual a comida preferida, a música, o que ele gostava de fazer, né? Qual era o sagrado dele, né? E na comida, né? Por que a gente pergunta na comida? Porque se a gente percebe que aquele paciente tem a possibilidade, né, de ingerir, de comer, né, tá com a sua consciência preservada e a deglutição também preservada, que é como eu disse, né, é um trabalho em equipe. Eu não posso falar para a nutricionista, por exemplo, posso falar, Natália, olha, seu José quer comer um caranguejo, né, e aí, mas aí a fono vai dizer, não, Lília, agora não, né, então por isso que a gente tem que ter esse trabalho, né. É importante estar em comunicação, né? Mas assim, a gente sempre tenta, né, trazer conforto, né? Isso, realizar esses pequenos desejos, né, pro paciente, né, tô falando especificamente a comida, né, Isso. mas tentar, por exemplo, a gente já fez um passeio terapêutico, que o paciente queria ver o mar, então a gente conseguiu fazer, né, já fez também de nutrição, que eu lembro a paciente queria um pão com queijo. Que é uma coisa tão simples. Que é tão simples, mas ela, mesmo assim, era simples, mas para ela era difícil, porque ela tinha uma dispneia muito importante, que também precisava de um olhar, de um manejo junto com a fisioterapeuta, né? Então, a gente em conjunto, ó, vamos lá, junto, né? A fisioterapeuta do lado, ela orientando a família e a paciente a comer devagar, mas que nessa fase, e aí eu falando especificamente na fase final de vida, né? Nesse processo ativo de morte, a gente oferecer um pouquinho de dignidade para esse paciente, né? Sim. E aí, você trouxe esse exemplo do pão com queijo. Eu tenho paciente em alguns hospitais que trabalham na área de oncologia que queriam... Já tive paciente que queria coxinha, Coca-Cola, enfim, coisas que, inclusive, normalmente o nutricionista diria não, né? E recomendaria que não, mas aí, como você trouxe e falou muito bem, né, que trazer esses detalhes que trazem conforto e qualidade de vida para o paciente, né, porque às vezes, pode falar. Desculpa, não, e que faz a diferença, né, na vida do paciente, o que vai ser importante, principalmente nessa fase, né, a gente falando nessa fase final, é o que foi feito para esse paciente, né, qual foi a diferença, né, que foi feito para esse familiar, para esse paciente, né, trazendo qualidade, trazendo conforto, trazendo esse cuidado integral, olhando para o paciente, como você falou, como um todo, não olhar só
a doença ou um órgão. E da restrição, por exemplo, na nutrição clínica, a gente às vezes trabalha com não evitar ou preferir um determinado alimento e limitando às vezes o que o paciente vai comer, e às vezes chega o paciente, às vezes não está comendo nada, e às vezes é aquele momento, né, de trazer a vontade dele, né? Isso. E por isso que na verdade é ter esse olhar, né, esse olhar para além da doença. Isso. Claro que a gente também tem que ter também um olhar científico, técnico também, ver, olha, agora não é o momento de a gente oferecer isso, ele não está numa situação... Tem um preparo do paciente, da família, muitas vezes, né? Isso, não isso. Só, por exemplo, para mim que sou da nutrição, não só colocando o alimento que ele quer, mas às vezes é o momento, às vezes, até de suspender, né? Porque às vezes o paciente nem precisa mais, e nem pode mais, e nem quer, e a família deseja manter. E é tão difícil esse momento, né, Natália? Acho que você... Porque a questão do alimentar é cuidado, é amor, né? E aí, muitas vezes, eu explico para a família que nesse processo, né? E aí, independente se o paciente está comendo pela boca ou pela sonda, né? O paciente vai parar de sentir fome, né? Nessa fase final, nesse processo ativo de morte. A comida, se o paciente tiver com a sonda, vai voltar, né? E vai ter o risco de regurgitação, fazer distensão abdominal, enfim. E aí eu vou conversando com a família, por isso que a comunicação é tão importante nesse momento, a fase desse processo. E aí eu falo que nesse momento ele está precisando de outro tipo de nutrição, que eu digo que é a nutrição do amor, né, a nutrição da presença, a nutrição do carinho. Então, agora o organismo dele não está precisando da comida em si, mas está precisando do toque, né, da voz do seu familiar, né, e isso faz toda a diferença. Entendi. Então, a gente vai agora para o segundo bloco, Lilian, que é equipe multiprofissional e o cuidado integral. Você já falou muito do cuidado multiprofissional, da equipe, inclusive a equipe do hospital, que você é coordenadora, que é maravilhosa, até com a doula da morte, que eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar, super interessante. Mas eu queria saber, Lilian, uma coisa importante, né? Que o paciente, especialmente com câncer, ele tem dores físicas também, ele vai ter dor social, dor emocional, às vezes com muito conflito, né, espiritual, familiar. E aí, como é que os cuidados paliativos conseguem abordar tanto sofrimento de várias áreas? Então, através dessa equipe, né, multidisciplinar linda, que eu sou fã, eu amo a equipe multi, né, e através de determinados sofrimentos que o paciente vai apresentar. Então, a gente tem que entender que o ser humano ele é um ser biopsicossocial complexo e que envolve várias dimensões. Então, quando o paciente recebe um diagnóstico, vamos lá, o câncer, já que a gente está falando, né, mais especificamente, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Como eu falei, eu já vou gestar um luto, né? O luto por quê? Vou precisar perder meu peito, vou ficar mutilada, vou fazer quimioterapia, vou perder o cabelo, né? Vou precisar me afastar do trabalho, outro sofrimento. Sou eu que coloco, né, a comida em casa, né? Então, eu tenho 2 filhos. Quem é que vai alimentar meus filhos se eu vou precisar me afastar para cuidar de mim? Sofrimento social, né? Meu sofrimento psicológico, né? Porque receber um diagnóstico de câncer não é fácil. Com certeza. Né? É praticamente uma sentença de morte. Né? Verdade. E aí, esse sofrimento, né, vão ser abordados por determinada equipe naquele momento. Então, o paciente vai ser encaminhado para o psicólogo, para um assistente social para conseguir um benefício, né? Para um líder espiritual, poxa, por que Deus fez isso comigo? Nossa, eu escuto tanto não isso. É? Muito. Eu vou tanto à igreja, eu oro, poxa, eu sou uma pessoa boa. E às vezes a própria família, né? Às vezes, hoje mesmo, uma paciente dizia, minha família disse que eu não estava orando o suficiente. Que é um equívoco, né? Na verdade, é o que não se deve dizer para um paciente, né? Assim, tenha mais fé em Deus, é porque você não está tendo fé em Deus, né? É porque você não foi para a igreja, né? E aí eu falo, quando os pacientes falam isso, eu digo, seu Deus,
né? Deus é tão misericordioso. Você acha que Deus ia achar isso de você, não é? Então, esse sofrimento, né, também são abordados, sofrimento aí espiritual, né? Então, um capelão aí faz total diferença, né? Então, a equipe vai entrar, né, nesse cuidado, a depender de qual demanda está sendo maior. Às vezes, toda a equipe entra porque a demanda ela é muito grande. É verdade. Né? Então, o médico vai entrar aí no controle dos sintomas, seja dor, falta de ar. O psicólogo aí na demanda psicológica, no sofrimento psíquico, né? O líder espiritual, o capelão, no sofrimento espiritual, né? O fono, se tiver algum problema de deglutição, porque pode, né, ter a própria quimioterapia pode alterar, né, o paladar, o paciente ficar, né, sem querer se alimentar, e a nutricionista nessa parte também vai entrar aí para melhorar também esse aporte nutricional, que vai ser importante para a resposta aos tratamentos, né? E o alívio, né, desses sintomas. Isso. E uma coisa que eu vejo que é muito sofrimento, não sei se acontece muito contigo, Lira, o paciente, às vezes, ele não consegue, né, comer o que a família acha que ele deveria consumir, e existe essa pressão psicológica. Aí o paciente tem o sofrimento de não conseguir comer, porque aí, às vezes, ele está com dor, ou mesmo está com muita náusea, e ainda tem essa questão, às vezes, a família, por carinho mesmo, que é, de fato, um cuidado, forçar, e o paciente se sente pressionado, né? E a família, a gente está preocupada, a gente tem que falar para ele, doutora, para comer, né? E aí, às vezes, o que seria só um sofrimento de não comer, vira o sofrimento da pressão, né? Isso, e o próprio paciente também se sente, como você falou, pressionado, se sente forçada a comer, ou então, você tem que fazer fisioterapia, você tem que andar, você tem que ficar acordado, você tem, né? E aí é uma questão de quê? Mas de um acolhimento da família, de mostrar a situação, né, de explicar, como eu digo assim, a comunicação, você explicando o processo da doença, o processo do tratamento, né, o que ele está passando naquele momento, isso faz toda a diferença, né, isso ajuda o familiar e o próprio paciente a entender, né. E aí você vê que o das paliativos, ele se estende à família, né? Isso. Não fica só ao paciente, a família toda acaba, né, inclusive ressignificando o conceito de morte, da alimentação e do que vai ser feito para o paciente. E eu digo além, cuidar dos paliativos também vai para a equipe, porque a gente precisa cuidar da equipe, porque não é só o paciente e o familiar, a equipe sofre. Sofre, né? Bastante. Muito. Então, eu sofro, né, a fisioterapeuta sofre, a psicologia sofre, né, porque invariavelmente a gente vai fazer uma transferência de um familiar, né, de um paciente, né, e aí a gente vai ter um sofrimento e a gente precisa cuidar da gente também. É verdade. Né, então, cuidados paliativos paciente, família e para além a equipe. A equipe precisa ser uma equipe bem treinada, né, uma equipe que de fato tem não só a parte técnica, mas consegue de fato ter aquela empatia também pelo paciente, né? Isso, a então, compaixão também, né? São coisas bem importantes. E aí uma coisa que pouca gente fala, que são as diretrizes diretivas, na verdade, antecipadas de vontade, né? Como é que ela consegue ser aplicada, né, de forma geral, e também a área de oncologia? Vamos começar entendendo o conceito do que são as diretivas antecipadas de vontade, né? As diretivas antecipadas de vontade, ou a sigla DAVs, nada mais é do que um documento onde qualquer um, né, você, coloca no papel, né, como gostaria de ser cuidado no momento que você não conseguir falar. Então, vamos lá. Eu tenho minhas diretivas já feitas, já tenho minhas curadoras de saúde, que são minhas irmãs, e já tenho até minhas médicas que vão me cuidar, já designei, né? Então, eu coloquei lá, eu como sou médica, eu entendo dos cenários, né, de patologia, de doença. Então, coloquei lá, por exemplo, eu sou geriatra, né? Então, eu coloquei lá que se eu tiver no futuro uma demência, onde eu não conseguir mais se alimentar, né? E para mim alimentar é algo sagrado, né? É o que traz sentido para mim. Eu não quero que coloque uma sonda, né? Uma gastrostomia, né? Esses são os meus valores. O de Natália pode ser diferente. Sim, né? Eu vou querer uma GTTzinha para ver se eu faço questão de não morrer com fome. E aí eu digo que eu não quero que coloquem uma sonda.
que eu entendo que isso é minha fase final de vida e que está tudo bem, né? Se eu puder ainda conseguir me alimentar, que é o que a gente chama de dieta de conforto, né? Que é aquela dieta para dar o prazer, eu vou querer a comida, eu botei lá, acho que um sushi, se eu conseguir, sabe? Meu vinho, que eu amo vinho, entendeu? Então, fina, né? Hã? Fina. Fina, então, coloquei lá que se meu cachorro ainda estiver vivo, que eu acho que não vai estar, né? Mas que ele vá me visitar, que quem esteja presente, esteja minha família, né? Quero ter meus ritos fúnebres, né? E aí eu coloquei que eu quero ser cremada, né? Que eu quero receber a visita de um padre. Então, você coloca aquilo que você deseja, né? Eu sou vaidosa, não sei se você percebeu. Então, eu quero que bote uma makezinha, que eu não fique tão feia, né? Chegar num local lá no paraíso, né? Já bonita, linda, maravilhosa, né? E aí você conversa isso com o seu familiar, né? O que eu sugiro é você conversar com o médico, né, da sua confiança, né? E você entregar, né, um documento para o familiar, seu marido, seu filho, né, sua esposa, né? Para que se chegar nesse momento, deixar mais fácil também para quem está ali de fora, já que você não vai conseguir falar para a tomada de decisão. Porque não é fácil a gente tomar a decisão pelo outro. É verdade. Né? Porque o outro tem os seus valores, tem suas crenças, tem suas crenças, seus sagrados, que pode ser diferente do seu. O que você valoriza talvez seja algo que para mim não tem importância, né? E isso, só você sabe. E esse documento, essas diretrizes, toda vez eu falo diretivas antecipadas, que eu falo muitas vezes, já ouvi muitas vezes de diretrizes antecipadas também. Pode ser diretrizes, diretivas. Né? E aí, ele precisa ser registrado em cartório? Não é obrigado, né? Mas, se você quiser, isso fica mais, isso dá uma chancela, né? Poxa, foi registrado em cartório, é um documento oficial, né? Entendi. Ou seja, o médico que receber aquilo ali, que vai atender aquele paciente na emergência, né? Eita, estou com um documento aqui, eu tenho que seguir isso aqui, né? Tem uma base, né? Isso, e para respeitar a autonomia e o desejo desse paciente. Entendi. Né? Inclusive, as pessoas perguntam, e se o médico não quiser fazer? Ele pode até não fazer, mas ele pode receber um processo civil, né? E pode também receber um processo no Conselho Regional de Medicina. Entendi. Entendeu? Então é sério, inclusive, né? Isso. Porque ali tá as orientações, por exemplo, as minhas orientações de como eu quero ser tratada, né? Nesse momento que eu não posso falar. Então, se o médico não respeitar, ele está infringindo um código de ética, porque no código de ética médico, a gente tem uma resolução das diretivas antecipadas de vontade. E lá, num dos artigos, o médico tem um dever, né, de seguir aquilo ali, mesmo se o familiar dizer que não. Entendi. Entendeu? Para você ver como é importante esse documento. Muito importante. Né? Então, e para que não seja feito nada do que a gente não gostaria, né? Porque eu acho que ninguém gostaria de fazer algo na gente que não gostaria, né? Com certeza. Isso, inclusive, tem até alguns casos bem famosos, né? Se a gente vai pesquisar, às vezes a família diz, não, quando a gente vê até na literatura, a paciente disse que determinado procedimento médico não deveria ser feito para a família, talvez não falou para o marido, e aí o marido, né, fica aquele dilema entre a família e o marido, que às vezes que fica muitas vezes responsável. Né? Isso, né? Gera que na hierarquia ele é o responsável pela esposa, né? Passa até dos filhos, na verdade. Primeiro é o esposo, a esposa, depois é que vem os filhos, né? E aí, Natália, é importante, como é importante, na verdade, a gente conversar sobre isso em casa. É verdade. Para não gerar essa confusão, né? Isso, e para a gente também quebrar tabus, né? E um maior tabu que a gente vive hoje é a morte. É verdade. Né? A gente sabe que um dia vai acontecer. Eu digo que a morte é o elefante no meio da sala. A gente passa ali todo dia,
mas a gente finge que ela não existe. E né? a gente nessa busca intensa, né, para viver sempre e sempre com saúde, com beleza, e o tempo vai passando e a gente vai deixando de falar do que um dia a gente sabe que vai acontecer, né, que é a morte. E aí, só para pegar o seu gancho, eu digo que é importante a gente falar sobre a morte, e eu digo que a morte é minha amiga, porque quando eu tenho a consciência dela, que ela vai poder acontecer a qualquer momento, as minhas tomadas de decisões, elas são mais sábias. Eu vou saber escolher melhor, eu vou saber viver melhor. E não como muita gente faz, quando eu tiver as férias, não, quando chegar no final de semana, não, só vou abrir um vinho, tomar uma taça de vinho na sexta-feira. Por que não na segunda? Se eu estou com vontade, né? Então, traz essa consciência, né? Sobre nossas presente, escolhas, né? Sobre o presente. Verdade, valorizar mais. Então, Lilian, eu queria que você também abordasse aqueles principais dilemas éticos que são enfrentados pela equipe, né? Quando a gente pensa nesses casos complexos, né, de fim de vida. Você consegue, inclusive, se puder falar algum caso que você vivenciou, seria bem interessante. Sim, casos tem vários, né? Mas me veio um aqui que me marcou muito, mas um dos princípios éticos, né? Bioético, na verdade, os dilemas, como você falou, é a autonomia do paciente, né? A autonomia é a capacidade de você decidir por si só. E em algumas situações, né? Seja por uma doença neurológica, no caso uma demência, ou seja por uso de uma medicação, né? Ou porque você também está com um sintoma, por exemplo, dor, né? A gente não consegue raciocinar direito quando a gente está com muita dor, então a nossa autonomia ela vai estar assim prejudicada, né? E aí, fazendo um gancho, né? Eu lembro muito de um paciente que era um idoso, que desenvolveu uma doença neurológica, né, que ficou acamado, ele começou a apresentar broncoaspiração, então ia para o hospital para tratar essa broncoaspiração e foi indicado para ele, foi falado para ele, né, sobre gastrostomia. E aí ele era um paciente, um homem, na verdade, engenheiro, sabe? Tinha autonomia, assim, preservada até o último momento de sua vida, né? E eu fui conversar com ele, eu disse, olha, seu fulano, realmente, a sua condição, tinha uma indicação de colocar essa sonda, né, que é aqui no estômago, né, para diminuir esse risco, mas eu sei que o alimentar, o comer para o senhor é seu sagrado, é o que faz sentido para o senhor, né? Existe o caminho de colocar a gastrostomia e existe o caminho de não colocar, lembrando para o senhor que vai ter o risco de broncoaspiração. E se o senhor está ciente disso e confortável, a gente vai caminhar junto. E assim foi, ele disse que não queria, ele sabia dos riscos, né, sabia de tudo que poderia acontecer, e ele foi para casa, passou mais 6 meses com a família, né, e com a filha, voltou a comer a tapioca, que ele tanto amava, que era importante para ele, era um do sagrado. E aí depois ele entrou nesse processo de fase de fim de vida e aí faleceu. Ou seja, vocês não colocaram, eu acho interessante a forma como tu coloca, Aline, porque tu não disse qual era o certo e qual era errado, né? A decisão partia dele. Ele que deveria decidir, né? Na verdade, a gente, em cuidados paliativos, a tomada de decisão, a gente sempre vai deliberar. Isso, né? A gente vai encontrar os recursos, né? Dentro eu tenho essa opção A e a opção B, mas entre a opção A e a opção B eu tenho outras opções. E aí, de acordo com os valores, novamente, resgatar a biografia do paciente, entender o que faz sentido, o que é sagrado, o que é valor para ele, né? O que ele crê, né? E encontrar o caminho do meio, ou seja, a conduta mais prudente, né? E informando, eu acho que mais uma vez, comunicando, informando, né, tudo o que vai acontecer, qual é o cenário, o que é que pode acontecer, para que isso o paciente possa também decidir. O paciente não pode decidir nada se ele não tiver a informação correta. Isso. Vocês dão a informação e ele vai decidir, né, baseado no que ele considera ser importante para ele, né? Junto com a equipe, né, que a gente fala de uma decisão compartilhada, conjunto, né? Vocês unem ele das informações que são necessárias, aí vão, né, guiando ele nesse processo, né, sem, de fato, né, dizer a ele o que é certo. Mas o melhor é isso, o melhor é aquilo. Porque muitas vezes o paciente traz a bola pra gente, como diz a história, ele quer jogar isso, né? E não é porque ele
quer fazer isso, tirar a responsabilidade dele. Muitas vezes é porque ele se sente seguro de tomar essa decisão. Isso, né? E por né? isso que a equipe está ali para ajudar, né? Isso, e principalmente porque a gente vai estar respeitando, né, o paciente, respeitando a sua autonomia, respeitando o que é dignidade para ele, né? Porque dignidade, cada um tem a sua definição. Claro. Né? É então, verdade. o que é digno para mim pode não ser digno para você. Sim, sim. Lilian, outro ponto também importante quando a gente pensa em cuidados paliativos é o controle dos sintomas. E aí, os sintomas mais frequentes no seu dia a dia, que você vê nos pacientes paliativos e também naqueles pacientes que têm câncer avançado. E como é que a gente consegue controlar esses sintomas? Então, os principais sintomas desses perfis de paciente, né, vamos lá, falar do paciente oncológico, são dor, né, eu acho que está um dos primeiros, e a dispneia, né, que é a falta de ar. Então, a gente aborda, né, primeiro identificando, né, o que é que está causando a dor. Então, a dor pode ser por uma má posição no leito, né, a falta de ar, que é a dispneia, pode ser porque está com excesso de líquido no pulmão e às vezes fazendo uma drenagem já melhora, né, a falta de ar por uma infecção, então tratando a infecção pode ser que melhora. Mas se a gente identificou a causa, tratou a causa e ainda persiste, né? Então a gente entra com medicamentos, né? E aí o opioide é um dos pilares dos cuidados paliativos, né? É a droga de escolha, na verdade, para dor oncológica, né? E fora isso, as medidas não farmacológicas associada à equipe multi. Então, uma fisioterapia com uma massagem pode ajudar na dor, né? A fisioterapia no posicionamento de leito também pode ajudar na falta de ar, né? A terapia ocupacional também pode ajudar nesse tipo da psicologia também, porque às vezes a dispneia é uma ansiedade, é uma angústia, né? Então, a gente vai munir, né, de toda a ferramenta, de todo o armamento aí técnico, farmacológico e não farmacológico para a gente controlar essa dor, né? Então, analgésico, como eu falei, opioide, né? E esses outros métodos aí que a gente pode utilizar e a gente utiliza e tem benefício. O paciente se sente muito, muito melhor, né? Tem paciente que faz bloqueio também da dor, né? Sim, né? Que se a gente for lembrar daquela escadinha da OMS, do tratamento da dor, né? Então, a gente há uma dor leve, a gente utiliza analgésico, anti-inflamatório, dor moderada, analgésico, anti-inflamatório, e aí já entra os opioides. Dor forte, né? Os opioides mais fortes, e aí metadona, fentanil, e mesmo assim, se aqueles pacientes ainda persistem com dor, e aí existem os procedimentos, vamos dizer, invasivos, que aí são os bloqueios, né? Que aí a gente chama a equipe da dor para atuar também nesse controle dos sintomas. Sim, importante, né? E como a comunicação clara sobre o prognóstico, ele consegue impactar na qualidade de vida do paciente e da família? Porque a comunicação, Natália, como a gente já falou, né, nos outros blocos, ela é fundamental, ela é um dos pilares também dos cuidados paliativos. E uma comunicação efetiva, empática, compassiva, né, vai fazer com que o paciente entenda a sua doença, né? Então, entenda o seu prognóstico, né? O que é que vai acontecer? Então, vou trazer o exemplo aqui da minha área, né? Eu sou geriatra. Então, eu dou um diagnóstico para um paciente de demência leve. Então, falo para essa família e para esse paciente como é que vai ser a trajetória da doença, como é que vai ser o avanço da doença, o que é que ele vai apresentar, e a cada medida, a cada avanço, como é que a gente vai agir, o que é que a gente vai cuidar, o que é que a gente vai fazer, né? Então, isso transforma esse enfrentamento dessa doença de uma forma mais leve. É aquilo que a gente falou, né? Quando o paciente tem a informação, né? O familiar tem a informação, detém a informação, está sabendo o que está acontecendo, isso vai trazer qualidade de vida, porque ele não vai criar uma falsa esperança diante daquela doença, né? Então, ele vai viver, né? Aquele tempo, né? Que a gente não sabe quanto, porque a gente não tem bola de cristal e medicina não é uma ciência exata. Mas ele vai saber aproveitar melhor o seu tempo aqui.
Então, a comunicação, ela é essencial. Desde o né? início, né? Desde o início. Entendi. Mas às vezes acontece da comunicação, né? Às vezes é de má notícia, né? E aí como é que lida? Às vezes a comunicação não é uma notícia que a família quer, o que o paciente quer. E aí como é que pode ser feito isso? Então, novamente, né? Comunicação, nem sempre a gente vai comunicar coisas boas, né? Então, o que eu falo para os pacientes é, primeiro eu faço um acordo, né? Eu digo, olha, eu tô aqui, eu vou falar a verdade, né? Sempre eu vou falar a verdade, mesmo que seja dura, mas eu vou ser sincero com vocês, né? Esse é o meu comprometimento, né? E eu vou estar aqui com vocês, né? Dando certo ou dando errado, eu vou estar sempre aqui com vocês. E às vezes, Natália, como a gente informa, não é? Então, existe hoje em dia, existe habilidades, competência, comunicação, existe curso de comunicação, que a gente chama de comunicação difícil em saúde, e às vezes é só a forma como você fala, né? Então, algumas ferramentas, como por exemplo, se eu for dar uma notícia, digamos, eu vou dar uma notícia de um câncer para você, eu começo assim, eu não vou chegar e dizer, ó, Natália, você está com câncer de mama. Não, eu vou chegar, olha, Natália, lembra que aquele exame, aquela biópsia, que a gente estava desconfiado que era um tumor, né? Chegou aqui o resultado e, infelizmente, não era o que eu gostaria de dizer para você, mas veio um carcinoma in situ, um exemplo. Né? Então, quando eu falo infelizmente, eu já estou preparando você para uma má notícia, mas eu não estou dando ela de supetão. Lembrar que tem que dar tempo. E aí eu respeito o seu tempo. Pergunto, podemos continuar ou você quer um outro momento para a gente conversar sobre o prognóstico, sobre o tratamento, sobre o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Então, existe técnicas, existe formas, né? Eu digo que é tudo como você fala, né? E você respeitar o tempo do outro, né? Entendi. Então, você precisa ter muita sabedoria na hora que a gente vai falar, né? Porque tem que ter muito, muito, muito tato. Isso, né? Na verdade, é você ter sabedoria, é você respeitar o tempo do outro, né? Você tentar se colocar, né, no lugar, se fosse você, como é que você gostaria de receber essa notícia, né? Ter habilidades, ter técnicas, né? Saber se o paciente está bem para receber, né? Porque, mais uma vez, se o paciente tiver com algum sintoma, dor, falta de ar, não adianta você dar uma notícia, conversar nada, que ele não vai estar atento para ouvir, né? E sempre perguntar se o paciente quer saber o que ele gostaria de saber, até onde ele quer saber, né? Nunca esconder também a informação, né? Não, né? Às vezes as pessoas querem, né, esconder, né? Isso. Aí, muitas vezes as pessoas dizem, não, o paciente tem o direito de saber. Não, ele tem o direito de saber. Mas a gente precisa perguntar se ele quer saber, né? Porque tem paciente que eu já tive, que eu perguntei, o senhor gostaria de saber? Não, me diga tudo, não me esconda nada. E tem pacientes, não, doutora, eu só quero saber até aqui. Entendo. E aí, um outro passo, quando ele diz só quer saber aqui, ele não está em negação. Que é outro pensamento que muita gente acha, ele está em negação, não. É porque aquele ali é o limite dele. O que ele é capaz de lidar, de suportar, né? E aí a gente tem que respeitar isso verdade, também. É sofrido mesmo. E assim, Línia, o que é que significa a gente dizer qualidade de vida para aquele paciente que não tem mais perspectiva de cura? Ele não vai mais ser curado, ele não vai mais melhorado da doença que ele apresenta. Como é que ele ainda consegue ter qualidade de vida? Então, acho que principalmente no controle dos seus sintomas, porque isso vai trazer, né? Por mais que esse paciente esteja numa fase final de vida, isso traz um pouco de qualidade de vida. Esse controle dos sintomas, dor, falta de ar, fadiga, náusea, vômitos, trazendo mais uma vez, entendendo a biografia desse paciente, o que é que faz sentido para ele, qual o propósito, né? Qual é o sagrado. Tentar realizar, como eu falo, pequenas
realizações, pequenos momentos que vão ressignificar, que vão trazer memórias para essa família, que vão criar memórias, né, felizes, né? Apesar de ser um momento triste, mas a gente consegue fazer, pode ser contraditório, mas a gente consegue fazer isso, né? E esse apoio, né, da família, né, que a gente oferece também. Então, isso também é qualidade de vida. E uma outra coisa é, quando a gente dá qualidade de vida, a gente também dá qualidade de morte. Porque, infelizmente, ainda no Brasil, a gente se morre muito ruim. Em 2022, saiu uma pesquisa que diz 81 países, o Brasil ficou em 78º lugar no pior país para se morrer no mundo. Nossa. Infelizmente, é uma notícia triste. E por que a gente morre tão ruim? Porque a gente não sabe cuidar, né? A gente não sabe tratar a dor, né? A gente não sabe entender, reconhecer que chega um momento em que a medicina ela é limitada, né? Então, a morte, ela faz presente, né? E por falta de informação também. Tem melhorado. Desde quando eu comecei, desde que eu me graduei, tem melhorado, mas ainda existe muita coisa ainda para a gente galgar, né? Para a gente alcançar, né? É verdade. Tem paciente que morre sem a família, com dor, com falta de ar, né? É bem, chega a ser angustiante, né? A gente vê uma pessoa falecer assim. dessa forma. E eu vejo que quando você fala da qualidade de vida no fim de vida, quantas famílias elas se voltam a se falar, quanta coisa se resolve na família e às vezes resolve nesse momento, né? Isso. Tanta coisa a família consegue muitas vezes voltar a valorizar também, né? Isso muitas vezes é conquistado pela equipe, que faz com que a família também, né, ressignifique aquele paciente, laços familiares, entre outras coisas, né? A gente consegue resgatar muita coisa, sabe, assim, que a gente consegue, que bom que a gente consegue nesse momento, mas que não deveria ser só nesse momento, claro, né? É isso, assim, se a gente puder fazer as coisas para a gente não se arrepender lá na frente, né? É muito melhor, né? Então, com certeza. Tem uma enfermeira, que agora eu esqueci o nome dela, o sobrenome dela é Brown, em que ela elencou 5 arrependimentos na vida. Não sei se eu vou lembrar de todos, mas primeiro ter vivido uma vida verdadeira, né? E hoje a gente sabe que, principalmente agora em rede social, né? Enfim, mídia, a gente quer viver uma vida ilusória, uma vida que é irreal. Sim, verdade. Então, a vida que é nossa, né? Ter passado mais tempo com minha família e meus amigos, né? Ter trabalhado menos, ter falado aquilo que eu sempre quis falar, né? Não um sincericídio, né? Mas falar aquilo que a gente pensa, né? Não ficar com milindres, né? Ah, não vou falar porque eu posso magoar o outro, né? E acaba que a gente fica guardando aquilo ali, né? Então, esses são uns 5 arrependimentos, né? O último eu não me lembro qual é, mas o primeiro é viver uma vida que é verdadeira, que é minha. Amei. Amei mesmo. E eu amei esse podcast também, foi muito bom. Essa mesa, esse podcast que a gente conversou aqui, porque foi muito reflexivo, né, Lilian? Pelo menos para mim foi. As informações que você trouxe foram muito importantes para quem está querendo ter mais conhecimento dos cuidados paliativos e com a pessoa que é uma sumidade na área. E eu convido vocês também a curtir bastante esse vídeo, marcar a Lilian, me marcar o CCE, colocar nos comentários o que vocês acharam e também colocar perguntas que vocês querem que a gente traga sobre esse tema e outras ideias de podcast. Muito obrigada por ter nos assistido.